Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Este é o nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais um Evangelho no Lar. Lembre-se de ter consigo uma jarra ou garrafa de água para que seja fluidificada ao longo do nosso culto do Evangelho no Lar e posteriormente bebida por você e por sua família, ou se você estiver só aí, você pode beber e guardar o que restar na garrafa ou na jarra para beber ou sozinho ou com sua família durante a semana. Lembre-se que na verdade nós nunca estamos sozinhos, especialmente quando nós nos reunimos através das vias aqui da internet para fazermos o Evangelho no Lar, e a espiritualidade maior sempre está conosco, e nesse momento então do Evangelho no Lar estará com certeza nos acompanhando. Vamos começar então para nossa harmonização inicial uma leitura do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nós vamos ler então o capítulo 10 do livro Pão Nosso, que diz Sentimentos Fraternais. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Mensagem abençoada nós recebemos aqui para a nossa harmonização inicial, não é mesmo, meus queridos? Emmanuel nos adverte que nós não necessitamos viver buscando mensagens espirituais que nos ensinem a servir uns aos outros, que nos ensinem a fazer o melhor pelas pessoas que nos rodeiam e por nós mesmos. Porque o próprio Mestre Jesus já nos ensinou que deveríamos amarmos uns aos outros, não é mesmo? Então, nós precisamos refletir mais, ouvir mais os ensinamentos de Jesus e essas buscas desenfreadas às vezes, para que manifestações do plano espiritual tragam a renovação ao mundo, elas vão cessar. Quando nós entendermos que o melhor que nós temos a fazer para que todo o bem nos chegue é que amemos uns aos outros.
Vamos agora então fazer a nossa oração, a nossa prece inicial, para que recebamos os eflúvios deste culto do Evangelho no Lar. Ó Deus, Pai de misericórdia, amor, justiça e esperança, Maria Santíssima, Senhora de Nazaré, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós da humanidade, Jesus, amado governador do planeta Terra, querido irmão maior, querido mestre do amor, benfeitores queridos, amigos espirituais, que vos compadeceis de nós e vos preocupais conosco, favorecei-nos, queridos, com a vossa presença auxiliadora e amorosa, ajudai-nos, abençoando-nos o entendimento, para que possamos melhor absorver as palavras que vamos aqui estudar e receber do poder divino e da vossa graça, e que estejamos todos com o nosso coração e a nossa mente aberta para recebê-las da melhor forma possível. Clamamos também nesta noite por todos aqueles que estejam desamparados, desabrigados, nas ruas, por todos aqueles que estejam necessitados de amparo, tanto espiritual como material. Clamamos também por todos os nossos irmãos que estejam nas penitenciárias, nos presídios, que sejam visitados pelo poder maior, com o lenitivo, com a consolação, com a compreensão necessária. Clamamos pelos doentes que estejam em suas casas, nos hospitais, nas clínicas, para que recebam o socorro e o consolo neste momento de aflição. Clamamos para que haja paz no mundo, para que os governantes olhem com harmonização para as situações e possam recordar de unir os seus povos e não trazer guerra entre eles, entre nós. Que recebamos essa paz por todo o planeta Terra e que o ser humano, cada vez mais e mais, incluindo-nos a todos nós, estejamos com a nossa consciência mais ampliada, sendo nós mais gratos e mais amorosos e fazendo o nosso melhor uns pelos outros, cumprindo com a mensagem do querido Mestre que nos ensinou a amarmos-nos uns aos outros, como Ele nos amou. Assim sendo, pedimos as bênçãos para o nosso lar e para todo o planeta, através do nosso culto do Evangelho no Lar. Que nosso lar seja envolvido pelos eflúvios sagrados, que os nossos vizinhos possam receber essas bênçãos, e que saia essa energia sagrada e bendita do amor divino, possa se expandir por todo o nosso bairro e ainda além, se assim for a vontade divina. Assim sendo, agradecemos e damos início então aos nossos trabalhos. Agora, meu querido, minha querida, nós vamos ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 12, que foi o capítulo que nos tocou nessa noite, e ele fala então: amai os vossos inimigos. Dentro deste capítulo, nós vamos ver retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra, e instruções dos espíritos referentes à vingança e o ódio. Só não vamos ler sobre o duelo, porque em nossos tempos já não existem duelos, como na época em que o Evangelho segundo o Espiritismo foi traçado, foi feito, mas nós sabemos que esses duelos ainda existem na consciência uns dos outros. Então, que possamos lembrar que as competições são um tipo de duelo, que possamos ter o nosso coração coerente, recordando do amor de Jesus e dos seus ensinamentos, porque a competição só nos leva a caminhos de perda, tanto para uns quanto para os outros. Vamos começar a nossa leitura então. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam,
a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto assim os cobradores de impostos? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Essas palavras estão em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47, e em Mateus, capítulo 5, versículo 20. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos. Fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Esta palavra está lá em Lucas, capítulo 6, versículos do 32 ao 36. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir, em estar com um inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir
matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças, conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente além disso que, quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele primeiramente que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito reproduzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei, que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. A verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo.
Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu malgrado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos, assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento "amai os vossos inimigos" não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Palavra de Mateus, capítulo 5, versículos do 38 ao 42. Os preceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribuí o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parece uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Tampouco quanto o outro, que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus,
isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa. Disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Instruções dos Espíritos. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. A razão por que a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o, então, na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens.
fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. O ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis, como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imaculada que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura, mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. Passagem maravilhosa do Evangelho, não é mesmo, meus queridos? Nós aprendemos aqui, com as palavras sagradas do Mestre Jesus e os ensinamentos dos bons espíritos, que nós devemos perdoar os nossos inimigos e amá-los. Evidentemente que não como amamos os nossos queridos, os nossos irmãos, os nossos amigos, mas amá-los sim significa respeitá-los, não desejar-lhes o mal, não nos condoer quando eles têm sucesso, ficarmos felizes por eles quando eles têm sucesso, e não lhes negar a oportunidade de, se desejarem, se aproximar de nós e reconstituírem uma amizade conosco. Porque muitas vezes é possível, através do amor que nós manifestamos, fazer desses inimigos nossos amigos. Aqui também nós vimos que essas inimizades, elas não estão apenas no mundo em que vivemos, aqui no mundo físico, mas também está na espiritualidade, naqueles espíritos que estão na erraticidade, que estão nos rodeando e que às vezes são nossos inimigos de vidas anteriores. Então, nós somos convidados a não nos vingar, a não desejar o mal, a não entrar em disputas, mas sim suportar com paciência, com prudência, com amorosidade. E se nós tenhamos então a consciência mais elevada, demonstremos assim através das nossas atitudes essa elevação. E vamos sempre pedir o apoio, o carinho e a atenciosidade da espiritualidade maior para que possamos seguir vencendo e superando essas batalhas, perdoando os nossos inimigos e oferecendo a outra face. Isso significando suportando aquilo que nos angustia nos nossos inimigos e não lhes revidando mal por mal. Sendo assim, meus queridos, vamos encerrando com a nossa prece final, agradecendo por esses momentos de bênção que vivemos aqui. Deus de infinito amor e misericórdia, Jesus, querido Mestre, amigo e irmão maior, Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós da humanidade, queridos mentores, benfeitores espirituais que vos interessam por nós, gratidão por suas presenças amoráveis
por seus aconselhamentos, por essas palavras maravilhosas que recebemos. Pedimos que o nosso lar seja abençoado, que cada um dos membros da família sejam agraciados com o vosso acolhimento, a vossa consolação e a vossa proteção, e que dia após dia estejamos com o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento abertos, para poder pôr em prática o máximo possível, com o auxílio do poder divino, as palavras do nosso querido Mestre Jesus. Façam aqui as suas orações pessoais. Sendo assim, agradecemos pelo poder divino, pelas graças e bênçãos que recebemos neste culto do Evangelho no Lar, e que assim seja e assim se faça. Pode beber agora um pouco da água que foi fluidificada ao longo do culto do Evangelho no Lar. Partilhe também com os familiares, e a água que restar pode guardar em geladeira para tomar durante a semana. Dessa forma, vamos encerrando então o nosso encontro de hoje, sob as bênçãos e os auspícios sagrados do poder divino, dos nossos amigos e mentores e benfeitores espirituais, de Jesus, de Maria e de Deus, que sempre nos estão amparando. Deixo um grande beijo no coração de todos e lhes convido a estarem comigo então na próxima quarta-feira, às 21 horas, para o nosso novo encontro, para que juntos possamos fazer o Evangelho no lar. Gratidão. Tchau, tchau. Até o próximo.